Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos começar falando aí sobre o conteúdo de saúde do trabalhador, né? E para a gente começar a falar sobre saúde do trabalhador, é importante a gente relembrar, né, que desde o aparecimento do homem na Terra, né, ele está exposto a riscos. E como ele não tem controle sobre esse risco, ocorre sobre ele todo tipo de acidente, né? Então, quando o homem inventou a roda d'água, os teares mecânicos, as máquinas a vapor, a eletricidade e até mesmo o computador, é um longo aprendizado tecnológico e durante esse aprendizado eles estavam sugestivo e propenso a esses riscos, né? Esses riscos que estavam vinculados ao processo de trabalho e de produção. Pelo que se sabe, né, a preocupação com os acidentes e doenças decorrentes do trabalho humano surgiu na Grécia Antiga, quando Hipócrates fez algumas referências aos efeitos do chumbo na saúde humana, né? E posteriormente outros estudiosos, Plínio, Galeno, todos eles começaram a descrever algumas doenças que estavam sujeitas às pessoas que trabalhavam com enxofre, com zinco, com chumbo, né? E assim foram surgindo no Antigo Egito, foram surgindo outros conceitos vinculando, né, o trabalho com a doença, né? Então, pessoas que desenvolviam certo trabalho desenvolviam certas doenças, né? E aí esse campo de conhecimento ele voltou a progredir após a Revolução Mercantil, né? Que foi a, quando começou a surgir os mecanismos, as primeiras máquinas, né? As primeiras fábricas, né? Com uma formação mais capitalista, voltada em produzir em grande quantidade, em larga escala, né? E aí esses sistemas fabris de produção em massa, eles começaram a utilizar umas novas tecnologias que eram aqueles maquinários, né, da época. E aí essa questão da força de trabalho, né, ela tomou um novo enfoque, pois tornava possível e vantajosa, né, a conversão de toda a mão de obra, inclusive escrava, em força de trabalho assalariado, né, justamente para trabalhar nessas fábricas. E aí veio também a Revolução Industrial, e aí teve uma expansão do capitalismo, e com essa expansão também o número de acidentes de trabalho aumentou, né? Porque cresceu assustadoramente devido às péssimas condições de trabalho que existiam na época. A situação ficou tão grave que se temeu pela falta de mão de obra, tal era a quantidade de trabalhadores mortos ou mutilados, né? Nessas tais máquinas que na época não tinha tanta segurança, então as pessoas elas morriam nos acidentes, elas se mutilavam toda, né? Porque não tinha equipamento de proteção individual para utilizar na época, as pessoas não eram capacitadas, as máquinas eram máquinas mal construídas, né? E também, além das questões de mortos e mutilados pelo mecanismo de trabalho, as fábricas também elas foram construindo, aqui eu vou mostrar para vocês algumas imagens, né? As fábricas elas foram construídas em grandes galpões, armazéns, totalmente insalubres, sem ventilação. Então as doenças também eram decorrentes desse meio ambiente onde eram constituídas essas fábricas, né? Então, fábricas sujas, insalubres, sem nenhuma higiene, né? Então, as pessoas todas ali que trabalhavam ali corriam grandes riscos também de adquirir doenças respiratórias, doenças infecciosas, né? E por volta de 1993, né, surgiu uma das primeiras leis que estavam vinculadas, né, à integridade física, à proteção à saúde do trabalhador. E essa lei, em 1802, surgiu também a Lei da Saúde Moral dos Aprendizes, né, que foi estabelecida na Inglaterra, e ela estabelecia o limite de 12 horas de trabalho por dia, proibia o trabalho noturno, tornava obrigatória a ventilação do ambiente e a lavagem das paredes das fábricas 2 vezes por ano. Aí já em 1863 surgiu a Lei das Fábricas, né, também na Inglaterra, que considerava a primeira norma realmente eficiente no campo de proteção ao trabalho, né? Ela fixava que a criança tinha que ter 9 anos, era a idade mínima para começar a trabalhar, proibiu o trabalho noturno, para menores de 18 anos exigia exames médicos, né, de todas as crianças que eram trabalhadoras.
É importante pensar que essa Revolução Industrial ela surgiu primeiro na Europa, muito tempo depois que chegou aqui pra gente, no Brasil. Por isso que as primeiras leis foram criadas lá, fora, na Europa, na Inglaterra. Portanto, as leis de proteção ao trabalhador surgiram inicialmente em 1802 na Inglaterra. Na França foi em 1862, com a regulamentação da segurança e higiene do trabalho, e em 1865 na Alemanha e em 1921 nos Estados Unidos. Então, essas leis do trabalho elas foram surgindo gradativamente em cada país. Não foi tudo ao mesmo tempo, não. Já no século XX, né, em parte decorrente do desenvolvimento da administração científica, a preocupação com os acidentes do trabalho passou a ser incorporada pelos gestores dos estabelecimentos industriais, que lançaram mão de técnicas de engenharia para a criação de sistema de prevenção ou controle de infortúnios, tais como equipamento de proteção individual, sistema de ventilação, entre outros mecanismos que estariam ajudando na prevenção das doenças que eram desencadeadas pelo trabalho, né? No Brasil, durante os primeiros 3 séculos de nossa história, as atividades industriais ficaram restritas aos engenhos de açúcar e à mineração. Mas quando foi em 1840, surgiu a primeira fábrica, né? Os primeiros estabelecimentos fabris no Brasil. A primeira máquina a vapor surgiu em 1785 na Inglaterra, enquanto no Brasil surgiu em 1869, muito tempo depois, né, quase um século depois. Na província de São Paulo, numa fábrica de tecidos de Itu, a fábrica São Luís, portanto, 84 anos depois. Em 1890, foi criado pelo governo o Conselho de Saúde Pública, que começava timidamente a legislar sobre as condições de trabalho no Brasil, que já começavam a preocupar. No entanto, desde o fim do Império até o ano de 1930, a organização capitalista brasileira era praticamente agroexportadora, especialmente de café. Mas a partir de 1930, então, com uma política governamental de substituição das importações, portanto, com 145 anos de atraso em relação ao surgimento da primeira máquina a vapor, iniciou-se a passagem do modelo agroexportador para a industrialização, o que se consolidou nos anos 50. E já em 1919 surgiu a primeira lei de acidentes do trabalho, né, no Brasil, com o decreto número 3.724, de 15 de janeiro, e o ponto de partida da intervenção dos estados nas condições do consumo de força de trabalho industrial em nosso país. Essa lei não considera acidente de trabalho a doença profissional atípica. Existe reparação apenas em caso de moléstia contraída exclusivamente pelo exercício do trabalho. Então, eles só consideravam doença do trabalho aquela que era desenvolvida pelo trabalho que a pessoa desenvolvia, né? Aí fala assim, que através dessa lei também instituiu o pagamento de indenização proporcional à gravidade das sequelas. Então, a pessoa teve uma sequela, teve um acidente, a empresa teria que pagar uma indenização proporcional ao tamanho da sequela. Abre, então, a possibilidade de as empresas contratarem o SAT, junto às seguradoras de iniciativa privada. O SAT ficaria exclusivo da iniciativa privada até 1967, quando passou a ser prerrogativa da Previdência Social, reforçando a obrigatoriedade do SAT, que até então estava sob a responsabilidade das seguradoras privadas, né? Esse SAT, pessoal, ele era uma instituição, né, que controlava esse auxílio para essas pessoas que era tipo um INSS hoje, né? Controlava o auxílio que as pessoas deviam receber de acordo às sequelas que elas tinham. E aí as indústrias privadas que tinham, que coordenavam esse SAT. Já em 1920, né, surgiu o primeiro médico de empresa brasileira, né, quando a Fiação Maria Zélia, situada no bairro do Tatuapé, na cidade de São Paulo, contrata um médico para dar atenção à saúde dos seus trabalhadores.
Como parte das reformas conduzidas por Carlos Chagas, em 1923, promulgou-se o Regulamento Sanitário Federal, que inclui as questões de higiene profissional e industrial no âmbito de saúde pública, criando a Inspetoria de Higiene Industrial, órgão regulamentador e fiscalizador das condições de trabalho. Então, aqui já em 1923, a gente percebe que já começou a vincular, né, a fiscalização dessas empresas em relação ao trabalho, né? Começou a haver uma regulamentação que as empresas tinham que seguir, e aí o governo estava começando, através da saúde pública, né, através do Ministério da Saúde, começando a fiscalizar essas empresas se elas estavam cumprindo esse regulamento sanitário. A saúde ocupacional consiste em uma área específica dentro da medicina que tem como foco as investigações e estudos referentes à saúde do trabalhador. Dessa forma, medidas de prevenção ou redução de problemas no exercício das funções são compreendidas dentro dessa área médica. Então, tudo que está ligado na prevenção e na manutenção da saúde do trabalhador está vinculado à saúde ocupacional. O objetivo principal da saúde ocupacional é realizar a prevenção de doenças, acidentes e outros problemas que possam ter origem no ambiente de trabalho. Após compreender do que se trata essa área, conheça as atribuições e os cuidados no desenvolvimento dela dentro das empresas. A realização de medidas de saúde ocupacional justifica-se na obtenção de uma melhora da qualidade de vida do trabalhador, proporcionando aos funcionários maior bem-estar tanto físico quanto emocional em um ambiente de trabalho adequado, garantindo as condições básicas para o desenvolvimento das atividades. Essa área atua principalmente com a prevenção de riscos e de problemas que o trabalhador possa enfrentar devido ao ambiente inadequado para a realização das atividades cotidianas. Além desses cuidados preventivos, a saúde ocupacional também está relacionada com a realização dos exames médicos regulares por parte do trabalhador, como o admissional e o demissional, e também os periódicos. O objetivo é verificar se o desenvolvimento das atividades tem comprometido a saúde do funcionário em algum nível. Então, hoje funciona assim. A pessoa vai entrar na empresa, ela tem que fazer um atestado admissional, falando que ela está apta para desenvolver aquele trabalho. Enquanto ela estiver na empresa, ela faz exames periódicos para ver se as condições de saúde dela tá boa, não tá belezinha, não tem nenhum problema. Quando ela vai ser demitida, quando ela vai sair da empresa, ela faz um exame demissional, né? Porque quando ela vai sair, ela tem que provar que as condições de saúde dela tá igual a quando ela entrou, né? A gente fala, pessoal, condição de saúde, mas é a saúde vinculada ao trabalho. Por exemplo, uma pessoa que trabalha no telemarketing, que fica com fone de ouvido muito tempo, ela faz o exame, né, a audiometria, para ver como é que tá a audição dela. Quando ela sair, se essa audiometria dela estiver comprometida, eles podem pensar que foi uma doença desencadeada pelo trabalho, porque no trabalho dela ela ficava muito tempo com fone de ouvido, né? Então, o exame demissional é para comprovar que as condições de saúde da pessoa estão a mesma de quando ela entrou na empresa. Sendo que essas condições de saúde, a gente analisa mais as questões vinculadas ao trabalho. Por exemplo, entrou na empresa, aí deu um AVC. Um AVC nem sempre está ligado ao trabalho que a pessoa desenvolvia. Então, não é uma doença, uma doença ocupacional que foi desenvolvida no trabalho, né? Então, a gente fala só as doenças que podem ser desenvolvidas no trabalho. E aí, pessoal, e a saúde do trabalhador, né? O termo saúde do trabalhador, ele refere-se a um campo do saber que visa compreender as relações entre o trabalho e o processo de saúde e doença. Nessa acepção, considera a saúde e a doença como processos dinâmicos, estreitamente articulados com os modos de desenvolvimento produtivo da humanidade em determinado momento histórico. Parte do princípio de que a forma de inserção dos homens, mulheres e crianças
nos espaços de trabalho contribui decisivamente para formas específicas de adoecer e morrer. O fundamento de suas ações é uma articulação multiprofissional, interdisciplinar e intersetorial. Então, eles falam que muitas doenças, muitas condições clínicas específicas, né, estão vinculadas ao trabalho que a pessoa desenvolve. Para este campo temático, trabalhador é toda pessoa que exerce uma atividade de trabalho, independentemente de estar inserido no mercado formal ou informal de trabalho, inclusive na forma de trabalho familiar e ou doméstico. Ressalta-se que o mercado informal no Brasil tem crescido acentuadamente nos últimos anos. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, cerca de 2/3 da população economicamente ativa tem desenvolvido suas atividades de trabalho no mercado informal, que é trabalhar as pessoas que trabalham para elas mesmas, né, informal, que não estão vinculadas a nenhuma empresa. É importante ressaltar ainda que a execução de atividade de trabalho no espaço familiar tem acarretado a transferência de riscos, fatores de riscos ocupacionais para o fundo dos quintais ou mesmo para dentro das casas no processo conhecido como domiciliarização do risco. No Brasil, o sistema público de saúde vem atendendo os trabalhadores ao longo de toda a sua existência. Porém, uma prática diferenciada do setor que considere os impactos do trabalho sobre o processo de saúde e doença surgiu apenas no decorrer dos anos 80, passando a ser uma ação do Sistema Único de Saúde quando a Constituição Brasileira de 1988, na seção que regula o direito à saúde, a inclui no seu artigo 200. Então, até 80, existiam alguns processos, né, de prevenção a acidentes de trabalho, a doenças ocupacionais, mas não eram efetivos. E a partir da Constituição de 1988, ele incluiu saúde do trabalho como direito do trabalhador, né? Então, no artigo 200 foi incluso, fala assim, ó, ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições nos termos da lei, executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. Então, essa investigação, essa preocupação com a saúde do trabalhador, ela agora passou a ser lei, né? E deve ser cumprida por todas as empresas e também pelo poder público. A Lei Orgânica, né, da Saúde, que é a Lei 8080 de 1990, que regulamentou o SUS e suas competências no campo da saúde do trabalhador, considerou o trabalho como importante fator determinante e condicionante da saúde. Então, nessa lei também ficou vinculado que o processo de trabalho tem interferência no processo de saúde das pessoas, né? Então, se as pessoas trabalham num lugar insalubre, o risco dela adquirir doença é maior. Se as pessoas trabalham num lugar estressante, o risco é maior. Então, todo o processo de trabalho está vinculado à saúde do trabalhador. E aqui, né, é um organograma, né, que fala que as doenças, elas podem estar vinculadas à idade, ao sexo, a fatores hereditários. Aí na segunda camada tá aqui estilo de vida, né? Então também além dos fatores, esses fatores que a gente não consegue mudar, que é a idade, o sexo, os fatores hereditários, está vinculado ao estilo de vida. A pessoa é fumante, a pessoa obesa, sedentária, alimentação inadequada, né? Então o estilo de vida dos indivíduos. E depois vem onde esse indivíduo vive, né? Então também tem uma interferência as redes sociais e comunitárias desse indivíduo, né? Por exemplo, uma pessoa que mora numa comunidade violenta, o risco dela ter um tiro, ter um acidente é maior, né? E aí, por fim, vem todos, olha para vocês verem, ó, outros fatores condicionantes, né? Que interferem na saúde das pessoas. E aqui, se vocês observarem, nessa aba verdinha, está o ambiente de trabalho, né? Então, esse ambiente de trabalho, ele tá aqui, ó, elencado como um fator
que determina as condições de saúde e doença da população. O artigo do... Só um minutinho, deixa eu ver aqui se eu melhor. O artigo 6 da LOAS, né, que determina a realização de ações de saúde do trabalhador, essa aqui é a Lei Orgânica do SUS, tá, pessoal? LOAS, Lei Orgânica do SUS. Desculpa. Ele segue os princípios do SUS e recomenda que a assistência ao trabalhador, vítima de acidente de trabalho ou portador de doença profissional ou do trabalho, a realização de estudos, pesquisa, avaliação e controle dos riscos e agravos existentes do processo de trabalho, a informação ao trabalhador, aos sindicatos e empresas sobre os riscos de acidente, bem como resultados de fiscalização, avaliação ambiental, exames adicionais, periódicos, demissionais, né? Então, nessa lei regulamenta tudo, né? Quais são as ações que devem acontecer para a prevenção dos acidentes de trabalho, ações que devem acontecer para a prevenção das doenças ocupacionais, ações que devem acontecer voltadas à fiscalização para saber se as empresas estão cumprindo essa regulamentação. Tudo isso está estabelecido pela Lei Orgânica do SUS. Nesse mesmo artigo, a saúde do trabalhador encontra-se definida como um conjunto de atividades que se destina, através de ações de vigilância epidemiológica e sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa a recuperação e a reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos a algum risco ou algum agravo advindo das condições de trabalho. Então, além de prevenir, né, as doenças, além de prevenir e proteger contra qualquer acidente de trabalho ou alguma doença ocupacional, essa lei também determina que o saúde do trabalhador tem direito à reabilitação e ao tratamento necessário, caso ele tenha alguma doença determinada pelo trabalho que ele desempenha. E aí, pessoal, quando as pessoas trabalham, né, em algum local, eles estão expostos a alguns riscos, né, que podem estar vinculados ao trabalho que cada um exerce. A gente tem os riscos físicos, os riscos biológicos, os riscos de ter algum acidente, os riscos químicos e os riscos ergonômicos, e eu vou falar um pouquinho de cada um para vocês. Então, o risco físico, né? A gente pensa onde a pessoa trabalha tem ruído, calor, frio, umidade, radiações, né? Tudo isso aqui é risco físico que o trabalhador pode estar exposto. A gente tem os riscos químicos, poeira, fumo, gases, vapores, névoas, neblinas, né? A gente tem os riscos biológicos, fungos, vírus, parasitas, bactérias, por exemplo, quem trabalha no hospital tem risco biológico, né? Ergonômicos, levantamento e transporte manual de peso, monotonia, repetitividade, responsabilidade, ritmo excessivo, postura inadequada de trabalho. E a gente tem os riscos acidentais, né? Que é aquele arranjo físico inadequado, iluminação inadequada, incêndio, explosão, eletricidade, máquinas e equipamentos sem proteção, quedas, né? Animais peçonhentos, tudo isso aqui são riscos de acidente. E aqui fala, o que são riscos ambientais? Os riscos físicos são representados por fatores ou agentes existentes no ambiente de trabalho que podem afetar a saúde dos trabalhadores, como ruídos, vibrações, radiações, né? Como eu já falei para vocês. Os químicos também são aqueles que possam contaminar o ambiente de trabalho e provocar danos à integridade física e mental dos trabalhadores, como poeira, fumo, neblina, vapores, gases, algum produto químico. A gente tem o risco biológico, né? Está associado ao contato do homem com vírus, bactérias, fungos, parasitas ou outros micro-organismos. A gente tem os riscos ergonômicos, que estão ligados à execução de tarefas, à organização e relação de trabalho, ao esforço físico intenso, levantamento e transporte manual de peso, mobiliário inadequado, postura incorreta, né? Tudo, até a cadeira que a funcionária senta em frente ao computador, se for uma cadeira que ela vai ficar numa posição inadequada, pode dar problema na coluna e é um risco ergonômico, por exemplo. Risco de acidente são muito diversificados e estão presentes no arranjo físico inadequado, pisos pouco resistentes ou irregulares,
material, matéria-prima fora do especificado, né? Então, o risco de acidente tem enormes possibilidades, como eu já relatei para vocês lá nesse slide aqui. E aí, quais são as ações de saúde do trabalhador que devem ser desenvolvidas no local de saúde, né? As propostas de ações apresentadas a seguir deverão ser desenvolvidas pela rede básica municipal, né? Que ela se organize em equipe de saúde da família, com os agentes comunitários de saúde, nos postos de saúde, entre outros, né? Então, são ações desenvolvidas pelo sistema de saúde para prevenir as doenças ocupacionais desenvolvidas pelo trabalho. Para o território, a equipe de saúde deve identificar e registrar a população economicamente ativa por sexo e faixa etária, as atividades produtivas existentes na área, bem como os perigos e os riscos potenciais para a saúde dos trabalhadores, da população e do meio ambiente. Por exemplo, a equipe lá do NS2, tem indústrias lá igual a Sada, né? Lá eles têm que estar fazendo esse levantamento porque tem uma indústria, né? Os integrantes das famílias que são trabalhadores, né? Que trabalham no mercado informal, por exemplo, no domicílio, a existência de trabalho precoce, crianças menores de 16 anos trabalhando, né? A ocorrência de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho que acometam trabalhadores inseridos tanto no mercado formal como no informal de trabalho, mas diante serão apresentados e discutidos os agravos considerados nesse momento como prioritários para a saúde do trabalhador. Então, todo acidente de trabalho, ele deve ser notificado, tá? Então, a equipe de saúde, ela deve notificar esses acidentes de trabalho. Infelizmente, isso que é regulamentado acontece ainda muito pouco mesmo. As equipes ainda não estão tão bem preparadas para desenvolver esse tipo de trabalho de saúde do trabalhador. E o que são os acidentes de trabalho e as doenças relacionadas ao trabalho? O acidente de trabalho são aqueles que ocorrem durante o período no qual o trabalhador está exercendo a atividade que lhe garante sustento. Os acidentes de trabalho podem ser classificados em acidentes típicos, que trata-se do acidente que ocorre no decorrer da atividade de trabalho, que pode provocar uma lesão física ou uma perturbação funcional, por exemplo, essa pessoa que estava limpando o vidro lá onde ela trabalha e caiu. Acidente de trajeto. Trata-se do acidente que ocorre quando o trabalhador está se deslocando da casa para o trabalho ou do trabalho para casa, não importando o meio de locomoção, ou a pé, ou de ônibus, ou carro próprio, ou bicicleta, e que provoca uma lesão física. Ou ele que estava indo para o trabalho e caiu, né? Então, ao cair, ele se machucou, é considerado acidente de trabalho, porque ele estava indo no trajeto para o trabalho ou para casa, né? Vindo do trabalho. Doenças relacionadas ao trabalho. São as doenças que podem ser provocadas, agravadas ou precipitadas pelas condições em que o trabalho é executado. Entre as doenças relacionadas ao trabalho estão aquelas que são típicas de determinadas profissões e só são adquiridas no trabalho, aquelas que podem ser agravadas pelo trabalho ou ocorrem mais frequentemente em determinados tipos de trabalho, e aquelas que estão em estado latente são precipitadas pelo trabalho, como determinadas alergias e certos transtornos mentais. Em caso de acidente ou doença relacionada ao trabalho, deverá ser adotada a seguinte conduta: condução clínica do caso, diagnóstico, tratamento e alta, para aquelas situações de menor complexidade, estabelecendo os mecanismos de referência e contra-referência necessários. Encaminhamento dos casos de maior complexidade para serviços especializados em saúde do trabalhador, mantendo o acompanhamento dos mesmos na área sobre sua resolução. Notificação dos casos mediante instrumentos do setor de saúde, que é o Sistema de Informação de Mutualidade, Sistema de Informação Hospitalar, Sistema de Informação de Agravos Notificáveis e Sistema de Informação da Atenção Básica. Então, todos os acidentes de trabalho ou as doenças relacionadas ao trabalho, elas devem ser notificadas por um desses sistemas aqui que estão elencados pelo SUS. A pessoa foi hospitalizada por um acidente de trabalho, aí lá no sistema de informação hospitalar vai estar notificando esse caso. A pessoa sofreu um acidente de trabalho, mas está em casa. O pessoal da atenção primária do PSF tem que fazer essa notificação através do CIAB. Então,
tem que ser notificado, né? Solicitar à empresa a emissão do CAT, em se tratando do trabalhador inserido no mercado formal de trabalho. Para que seja feita essa notificação, pessoal, tem que ser preenchido um CAT, né? Que é um certificado de acidente de trabalho, né? Que o médico que está assistindo o trabalhador, ele deve preencher o CAT e dar o diagnóstico, né? E o laudo do atendimento dele, que destaca que realmente a pessoa foi um acidente de trabalho. Após ter o CAT, é necessário fazer uma investigação no local de trabalho, né, visando estabelecer relações entre situações de risco. Quem é que faz tudo isso, pessoal? É a vigilância epidemiológica do município, tá? E lá eles têm uma equipe que trabalha também em saúde do trabalhador e eles vão fazer essas fiscalizações e essas investigações. Então, teve um acidente de trabalho, foi notificado, aí a equipe tem que ir lá ver o que aconteceu, se já melhorou o local para que não aconteça outro acidente, né? Então, tudo isso tem que estar relacionado à vigilância sanitária epidemiológica do município. Realizar orientações trabalhistas e previdenciárias, informar e discutir com o trabalhador as causas do seu adoecimento. Então, todas essas funções aqui são atribuições, né, da vigilância epidemiológica do município, porque está elencado dentro das ações de vigilância epidemiológica a saúde do trabalhador. Atribuições específicas do técnico de enfermagem. Acompanhar por meio de visita domiciliar os trabalhadores que sofreram acidentes graves ou portadores de doenças relacionadas ao trabalho, que estejam não afastados do trabalho ou desempregados. Participar de planejamento de atividades educativas em saúde do trabalhador. Então, se a equipe vai fazer uma palestra, por exemplo, numa empresa, né? Então é importante que toda a equipe esteja introduzida e participante desse momento, inclusive o técnico de enfermagem. Acidentes de trabalho. Tanto o acidente quanto a doença relacionada ao trabalho são eventos potencialmente preveníveis, desde que modificadas e melhoradas as condições de trabalho. Ou seja, então, se o trabalho for realizado adequado, com uma proteção e uma prevenção, os acidentes eles vão ser reduzidos ou extintos do trabalho. Então, é possível sim não existir acidente de trabalho. Para a Previdência Social, acidente de trabalho é acidente que ocorre pelo exercício do trabalho e a serviço da empresa. Ou, por exemplo, a pessoa foi fazer uma entrega, né? Então, fora da empresa, mas é acidente de trabalho porque ele estava prestando serviço para a empresa naquele momento. Ou durante o trajeto, né, para casa ou voltando de casa para o trabalho, do trabalho para casa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou a redução da capacidade para o trabalho permanente. São também considerados como acidentes de trabalho aqueles que, embora não tenham sido causa única, contribuíram diretamente para a ocorrência do agravo. São eventos agudos, podendo ocasionar morte ou lesão, a qual poderá levar à redução temporária ou permanente da capacidade para o trabalho. Arranjo físico inadequado do espaço de trabalho, falta de proteção em máquinas perigosas, ferramentas defeituosas, possibilidade de incêndio e explosão, esforço físico intenso, levantamento manual de peso, posturas e posições inadequadas, pressão da chefia por produtividade, ritmo acelerado na realização das tarefas, repetitividade de movimento, extensa jornada de trabalho com frequente realização de hora extra, pausas inexistentes, trabalho noturno ou em turnos, com presença de animais peçonhentos e presença de substâncias tóxicas no ambiente de trabalho, estão entre os fatores mais frequentes envolvidos na gênese dos acidentes de trabalho. Aqui, né, uma imagem do acidente de trabalho. A pessoa tá lá, tá aqui sem proteção, né? E ele está fazendo barulho, então ele está aqui ouvindo esse barulho muito forte, então o risco dele ter algum problema perda auditiva é grande, né? Essa outra imagem, a pessoa soldando sem um óculos de proteção, então o risco de cair faísca dentro do olho, né? Esse aqui também, ó, tava sem nenhum equipamento e o carro tombou e ele bateu e caiu junto e machucou a cabeça.
Então, tudo isso aqui, essas imagens para vocês verem, né? Podem acontecer no acidente de trabalho. Esse aqui tava limpando, não pôs uma plaquinha avisando, esse aqui veio, escorregou. Capacete pra quê? Nunca aconteceu nada comigo. Aí vem um tijolo lá caindo na cabeça dele, né? Então, tudo isso é acidente de trabalho. Aí, nesses acidentes, a gente tem os acidentes fatais, que devem gerar uma notificação e investigação imediata, que é aquele que leva à morte mesmo da pessoa, né? Ó, em se tratando de acidente ocorrido como trabalhadores no mercado formal, acompanhar a emissão do CAT, né? Que é a comunicação de acidente de trabalho pela empresa, e deve ser feita em até 24 horas do evento. Aí a gente tem os acidentes graves, né? Que é aquele onde existe fratura, fratura exposta, fratura fechada, fratura múltipla, mas que não, ainda a pessoa, a fatal é que levou à morte. A grave é que deixou a pessoa bem mal, mas ainda não levou à morte. Procedimento: acompanhar, articular assistência na rede de referência para prevenção de sequelas, acompanhar a emissão do CAT pelo empregador, preencher o laudo de exame médico, notificar o caso nos instrumentos do SUS, como eu já falei para vocês, né? SIAB, o sistema de informação do hospital, investigar o local de trabalho visando estabelecer relações entre acidente ocorrido e situações de risco. Então, todas essas ações aqui, elas são desenvolvidas pela vigilância epidemiológica do município. E quais são as principais doenças profissionais que a gente tem conhecimento, né? Doença profissional é a entidade móvel produzida ou desencadeada pelo exercício de trabalho peculiar a determinada atividade. A doença de trabalho é aquela adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relaciona diretamente. Tanto a doença profissional como a doença de trabalho, para serem oficialmente reconhecidas, devem constar das relações elaboradas pela Previdência Social, de acordo com a Lei 8213 de 1991 e também de acordo com o Decreto 2048, de 6 de maio de 1999. Então, aqui, existe essa primeira doença aqui, que é o LE ou é a DORT, né? Que o LE é a lesão por esforço repetitivo e o DORT é o distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. Está sendo uma das epidemias do século XXI, né? No qual é representada por várias fases. Então, essas doenças aqui são doenças que, se vocês observarem, fala epidemia porque está acontecendo muito, muito mesmo, com os trabalhadores nesse século. Então, é uma doença bem repetitiva que está acontecendo muito. Na primeira fase, existe a sensação de peso e desconforto na faixa afetada. A dor é leve, mas pode aparecer apontada durante o período de trabalho. Na segunda fase, a dor é mais intensa, já se pode sentir formigamentos e fisgadas, choque, inchaços, rangidos, dormência, queimação, entre outros. A fazer as tarefas domésticas pode aparecer alguns desses sintomas. Então, aqui, pessoal, essa doença por lesão esforço repetitivo, por exemplo, a pessoa que trabalha com computador, aí ela fica toda hora no movimento do mouse. Esse movimento repetitivo no mouse, de para frente, para trás, pode levar a ter por exemplo, no pulso, né? Ter uma lesão aqui no pulso. A DORT pode ter um problema de coluna, né? Que é distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. Então, são as doenças que tem mais aparecido nos nossos trabalhadores aí nesse último século. A surdez profissional, né? Então, a pessoa que está trabalhando num ambiente com muito ruído, com muito barulho, né? Se não tiver o equipamento de proteção individual, pode ter um problema aí auditivo grave. As doenças pulmonares, né? Ou então doenças de pele também, as intoxicações, o câncer ocupacional, né? Que é pessoas que trabalham com muito produto químico, com agrotóxico, pesado. Então, todas essas aqui são doenças ocupacionais. Para vocês verem um exemplo do câncer ocupacional. Aquele cantor da dupla Leandro e Leonardo, ele teve um câncer e aí na época muitos médicos vincularam que o câncer dele poderia ter sido causado porque ele trabalhava na lavoura de tomate.
e ele lidava com muito agrotóxico, muito produto químico nessa lavoura. E aí eles acreditam que o câncer pode ter sido desenvolvido por conta desse momento lá da fase da vida dele que ele estava exposto a esses produtos químicos. A gente tem as pneumocomicoses, né, que são doenças respiratórias relacionadas com a pneumoconiose, tá, pessoal? Relacionado com a inspiração e respiração, né, de partículas de silicone, quando a pessoa trabalha com poeira, com produtos químicos também, né? Aqui fala um pouquinho de cada um, mandei os slides para vocês podem dar uma lida em especial, tá? E aí as doenças ocupacionais, elas têm sim uma maneira de prevenção, né? Eu citei algumas para vocês. Aqui tem outras que vocês podem estar dando uma lidinha nos slides, tá? E essas doenças, elas podem ser prevenidas se forem utilizados EPIs, que são equipamentos de proteção individual. Postei aqui para vocês alguns que são mais utilizados, existem outros, mas utilizados são esses. A gente tem o avental, o capote, que é aquele que a pessoa veste para não ter contato com secreções, com substâncias no seu corpo. A gente tem as luvas de procedimento, a gente tem touca, a gente tem máscara, a gente tem os próprios, que são aqueles de colocar no pé, a gente tem os óculos, a gente tem a viseira, né? Se vocês observarem, eu coloquei mais equipamento de proteção individual da nossa área, né? São equipamentos da área de saúde. Equipamentos de proteção individual na área de saúde. Esses aqui têm sido muito utilizados aí agora, né? Com a pandemia da Covid. Então, são equipamentos que protegem o trabalhador de ter risco a se contaminar com alguma doença, né? No seu ambiente de trabalho. Existem outros EPIs, como capacetes, né? Que são utilizados por outros profissionais de outras áreas, mas eu quis focar apenas aqui no nosso equipamento de proteção individual, ok? Eu mandei esses slides para vocês terem acesso a ele. Eu falei um pouquinho rápido, por quanto que a gravação a gravação tá excluindo, eu fiquei com medo de excluir, então falei muito rápido. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês e a gente vai estar tirando as dúvidas durante o nosso fórum, ok?